Eu me chamo Maria Oliveira Santos e esta é a apresentação do meu circuito somador-subtrator completo, baseado em complemento de dois. Seguindo as instruções do projeto, o circuito tem cinco entradas principais. Duas, que são números pins de 7 bits, que aqui a gente está nomeando de input 1 e input 2, e três outras baseadas em botões, no caso, retornando um único bit. Esta aqui será para negativar o valor do input 1, esta, o input 2 e esta para dizer se é uma subtração. No caso, isso aqui será verdade sempre que for ativado. A saída de dados é feita com esta estrutura de displays, seguindo a própria lógica da conversão de binários para hexadecimal. Nós utilizamos os números da direita para a esquerda, os quatro primeiros, nesse display mais à direita, e o seguinte no display mais à esquerda. E por último, nós temos aqui um display de 7 segmentos, que se o número for negativado, aparecerá aqui o menos para informar que o número é negativo. Segue a mesma estrutura para esse e para esse, que é do resultado. Aqui só muda que a fonte da informação é do processamento. Já aqui nós temos um display, dois displays no caso, para mostrar o operador aritmético. Ele tem um circuito próprio para conseguir ativar e exibir isso aqui, que posteriormente vai ser explicado. E temos também um de LED para alertar se houver um overflow, e aí o número que sai aqui no resultado já não vai ser tão confiável. Esse projeto possui diversos chips auxiliares que visam evitar a redundância de informação ou mesmo melhorar a legibilidade, em alguns casos, né? Só por isso. E um que é essencial é esse chip extensor de bits. Por quê? O sistema ele é baseado em complementos de dois. E seguindo o mecanismo do complemento de dois, nós temos que o bit mais significativo, aquele mais à esquerda, tem que ser zero, no caso de número positivo, e tem que ser um, no caso dele ser negativo. Mas a entrada é sempre positiva. E a gente consegue representar em 7 bits até o número 127. Se considerássemos o complemento de 2 somente em 7 bits, qualquer número acima de 64, no caso, não poderia ser representado, acima ou igual a 64, porque seria negativo. Então, esse tipo de extensão de bits trata isso. A nossa entrada que é de 7 passa a ser um número de 8 bits. Então, o que esse circuito faz aqui é só unir. Pega o número da entrada, o valor da entrada, e adiciona um zero à esquerda. No caso, aqui nós temos três saídas, que, então, no caso, para evitar redundância lá no circuito principal, aqui já há uma distribuição em 4 bits cada para os visores hexadecimais, e a posteriori é útil também ter a saída unida, o valor completo. Então, a gente também tem essa terceira saída aqui. Este aqui é um exemplo de chip que só existe para evitar bagunça lá no circuito principal. Então, o que ele faz é um processo bem simples. Ele tem uma entrada que informa se é uma subtração, no caso que está, se é para pensar o número negativo, né? E caso seja verdade, algumas saídas serão desligadas. Aqui as saídas são nomeadas para facilitar a conexão lá no display de 7 segmentos. A primeira letra informa se é o display da esquerda ou da direita. A segunda letra informa se é a parte de cima ou a parte de baixo do display. E o número é a posição em que ele deve ser utilizado, deve ser inserido essa saída aqui. É notável que tem algumas saídas que permanecem ativas com a constante aqui, exatamente são as saídas que formam o símbolo negativo, símbolo de subtração, e que não dá motivo para trabalhar com ela. Então a gente deixa ela sempre ativa. Esse aqui é um chip essencial para o complemento de um, que vai ser explicado a posteriori. E ele é bem simples. Ele possui duas entradas. Aqui nós temos a entrada A, que é o bit em si que a gente quer trabalhar, o dígito do número. E tem essa entrada aqui, neg, que ela informa se é necessário ou não fazer a inversão desse bit. Isso facilita, no caso, a gente ter ou não que fazer a inversão, a depender do número ser negativo. A gente aplica uma forma de uma condição aqui, utilizando a tabela verdade, né? O circuito ele é todo tirado da tabela verdade, de modo que o S será sempre oposto ao A se o neg for ativo e vai ser igual ao A se o neg for desativado, né? Bom, e aqui é onde a gente está utilizando essa versão do bit, que é o complemento de um.
que nada mais é do que a associação de diversos versores de bits para cada dígito da entrada. Aqui a gente nomeia de novo de A. Note que aqui já é um número de 8 bits, seguindo aquela mesma lógica do complemento de 2. A outra entrada, se for um número negativo, ela tem que ser ativada. E aqui a gente vai informar aos inversores que é necessário fazer a inversão de bit. A gente parte do mesmo princípio. Tem uma entrada de 8 bits e outra que informa se é necessário fazer o complemento. Na primeira fase aqui, a gente passa para o complemento e pega o resultado. Esse resultado é distribuído em oito saídas, né, de um bit cada. E, pela lógica do complemento de 2, nós temos que somar o número um, né, no bit menos significativo, e, se for necessário, fazendo o transporte de saída para os outros bits. Só que, se esse número for positivo, essa soma não é necessária. Então, a gente utiliza o valor do neg aqui nessa soma. Porque se o neg for zero, esse valor tem que ser positivo, o complemento não vai ser realizado, e aqui posteriormente vai ser somado zero, de modo que o resultado final permaneça idêntico ao resultado da entrada. O circuito não está todo aqui nessa imagem, porque ele seria redundante, seria um excesso de informação aqui desnecessário. Mas nada mais é do que a associação de meios somadores. A segunda parte desse circuito, que é importante, é a verificação de overflow. Sempre que o transporte de saída do penúltimo dígito, da, partindo da direita para a esquerda, né, no caso, o penúltimo dígito para o MSB, ou exclusivamente, né, do MSB para um nono bit eventual, sempre que ocorrer esse transporte de saída, o overflow tem que ser avisado, tem que ser mostrado na saída. Bom, chegando ao fim dos chips auxiliares, nós temos já os chips voltados para aritmética. Esse aqui é o meio somador subtrator. Temos aqui que a saída da soma e da subtração, o valor em si, ele é idêntico. Então, a gente retorna o mesmo valor no S. Aqui só com a porta-chave. Já o valor do TS, ele é alterado. Então, nós precisamos fazer um tratamento nele, baseado nos valores de A, B e da entrada, que informa se é uma subtração ou não. E a partir disso, nós retornamos o valor de TS. E aqui no somador subtrator completo, é mais ou menos a mesma lógica, também baseado em tabela verdade. Nós temos as três entradas de números, né? O dígito comum, que nem dígitos comuns que nem lá no somador subtrator parcial, e o transporte de entrada. Tanto na soma quanto na subtração, segue a mesma lógica de que a saída é a mesma, mas no caso, o valor do TS ele é alterado. Então, aqui a gente pega os valores tanto do número A, do B e do TE, e nós trabalhamos baseados na tabela verdade para descobrir o valor do TS. Esse aqui é o chip calculador. De certo modo, é a parte principal do circuito. Ele que concentra esses chips auxiliares. As entradas são bastante simples. Nós temos tanto para A e para B, são os números de 7 bits, como a gente está esperando, e entradas para negá-los, né? Aqui a gente vai passar a trabalhar com o número em 8 bits, esse número aqui tem que ser estendido, e aqui a gente vai utilizar o número ele com os valores unidos. Se esse número tiver que ser negado, a gente vai informar para o complementador de 2 que é necessário realizar a inversão e depois a soma, e o resultado final é distribuído nesses túneis. Segue aqui a lógica de número A, dígito zero, número A, dígito 1. E o mesmo aqui para número B, dígito zero, número B, dígito 1. O resultado do overflow aqui é guardado nesse túnel também, porque nessa parte do circuito existem outras possibilidades de overflow. E tudo isso tem que ser analisado lá no fim. Bom, aqui tem outra entrada, essa aqui para informar se é uma subtração ou uma soma, no caso se ela estiver desativada, né? E essa informação tem que ser distribuída para todos os somadores, subtratores que nós vamos utilizar nessa parte do circuito, do chip, né? No caso, essa entrada aqui são as distribuições
dessa entrada de sub. A lógica é de que nós pegamos os dígitos da mesma posição, dígito zero, e somamos. Passamos o TS para transporte de entrada do somador subtrator completo, e nesse nós utilizamos o dígito um, tanto o número A quanto o número B, seguindo até chegar ao dígito 7 nesse mesmo sentido. O valor de S, que é a saída do número de fato, o resultado da soma da subtração, ele vai ser é, processado, a posteriori ele precisa de um tratamento, então ele vai seguir cá para baixo, né? Todos esses aqui são valores de S. E aqui o que é feito com esse resultado? Temos que entender primeiro que aqui já está baseado no complemento de 2. Esse número que sai aqui, que foi o resultado dessa união, ele já está na lógica do complemento de 2. Então, se o MSB dele, o oitavo bit lá da esquerda, ele for 1, nós estamos trabalhando com um número negativo. E não é interessante exibir esse número sem passar por complemento de 2 primeiro. Então, nós informamos aqui, primeiro, que é um número negativo lá na saída. Nós passamos por complementador de 2, que ele vai ter que ser realizado, né? Vai ter que realizar a inversão e depois a soma de um bit. E só então nós pegamos o resultado final. Mas nós que aqui tem outra possibilidade de overflow. É o terceiro complemento de 2 que pode ocorrer. E ainda tem uma quarta. Lá no processo de soma, corre o risco também de, no mesma ideia do complemento de 2, se houver um transporte de saída do penúltimo número para o MSB, ou exclusivamente do MSB para um possível nono bit, há uma ocorrência do overflow, ela tem que ser informada. Então, nós utilizamos essa porta U, aqui embaixo, para considerar todas as possibilidades de overflow do chip calculador. E se ao menos uma delas for verdade, isso vai ser informado lá no saída. Então, a partir disso, é questão de realizar testes mesmo. Ok, então aqui a gente está trabalhando com o valor -1 e o 10, né, que seria o equivalente. A entrada do primeiro número é 1, segundo é o 10. Só que a saída no caso, o primeiro número ele é negativo. De forma que a saída é um 9. Como ele é um número positivo, não está ativado aqui. No caso, não vai ficar ativado esse último display. Conferindo, correto. Nós temos aqui o 1 positivo e o 10 negativo. Vertemos aqui. Temos o -9. Funciona se utilizarmos só subtração. Fazer o 10 mais o 2 primeiro, que é o C, né? Não interfere. O 10 mais o 2 está dando C positivo. A gente fez isso aqui primeiro porque aqui a gente já está trabalhando com valores que serão negativados, né? Mais de um valor negativado. Então a gente precisa mexer aqui na lógica desse botão. Primeiro negativo, segundo negativo. Caso para fazer essa análise aqui, esse teste, -2 menos o B. No caso, nós temos aqui a saída do -D. O mesmo vai acontecer se a gente utilizar somente subtração, né? E a última saída, o último teste, é o -1 menos o -3, que tem que dar igual a 2. Tudo certo. Esta foi a apresentação, este é o vídeo de apresentação desse circuito, né?